Olá, meu nome é Samara de Carvalho Pedro e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Inovação e Políticas Públicas, Proposições para uma Nova Agenda de Pesquisa. O trabalho foi realizado por mim e pelos autores Fernanda Ricomini, Daniela Garzaro e Cláudia Cirani. Bom, o que trazemos aqui é que, em um contexto econômico de rápidas transformações, os países que conseguem implementar políticas eficazes para estimular a inovação podem impulsionar as empresas a se tornarem cada vez mais competitivas, visto que a inovação é um valioso instrumento para o desenvolvimento econômico. A quantidade de pesquisa científica sobre inovação tem apresentado um crescimento favorável e considerável, superando aí as publicações anuais do conjunto de disciplinas de outras áreas, o que nos permite entender que pesquisadores de diversos campos do conhecimento estão interessados em realizar pesquisas acerca da inovação. Dada a importância econômica, social e tecnológica da inovação, as políticas públicas aparecem como propulsoras do desenvolvimento da mesma, da inovação. Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa é realizar um mapeamento dos estudos sobre inovação e políticas públicas, apresentando um panorama da discussão científica diante do tema, a fim de sugerir proposições para estudos futuros. A pergunta que norteia a presente pesquisa é: quais são os direcionamentos apresentados nas estruturas intelectuais que envolvem inovação e políticas públicas? Para responder essa questão, foram utilizadas técnicas de análise bibliométrica, de citação, cocitação e pareamento bibliográfico, por meio de análise estatística. Então, na primeira etapa, nós fomos definir alguns critérios. Então, a busca contemplou os anos de 2008 a 2017 e foi feita a utilização da base de dados Web of Science. Na segunda etapa, foram feitas análises de citações, com a apresentação dos indicadores de atividade para demonstrar a força de impacto ou a influência da pesquisa de um trabalho. Foi observado aí o número de vezes que um artigo é citado por outros pesquisadores. Na terceira etapa, foi identificada a estrutura conceitual, por meio de análises de concitação. Então, a análise de concitação permite medir a frequência de citações conjuntas no mesmo artigo e na mesma amostra. O que essa técnica busca é justamente medir a frequência com que um par de artigos é citado na mesma amostra. E como essa citação ela pode levar a uma representação dos fundamentos conceituais de um campo científico, a descrição do conteúdo, a evolução da pesquisa sobre o tema proposto, e por isso que nós utilizamos esse tipo de análise. Na quarta etapa, novas oportunidades de pesquisas foram identificadas por meio do pareamento bibliográfico, apresentando aí a frequência em que dois trabalhos são citados pela mesma referência, Então, o objetivo aqui é medir a frequência com que dois trabalhos da mesma amostra acabam citando em comum, em pelo menos uma referência, e a representação das tendências de pesquisa desta amostra analisada. Então, a coleta de dados foi utilizado alguns termos, então, Public Policy e Innovate, com asterisco, para pegar todos os sufixos possíveis, como primeiro filtro. Com os termos mencionados, a busca apresentou aí 1.824 resultados, que ao serem filtrados por tipo de documento article, resultou em 1.403 artigos. Então, esses foram os primeiros filtros, mas mesmo assim observou-se muitas áreas de conhecimento que não estariam dentro do conteúdo a ser pesquisado, sendo necessário mais um refinamento, dessa vez por categoria. Então, foram escolhidos as categorias Management, Economics, Business, Planning, Development e Public Administration, obtendo aí 711 resultados. Então, o próximo filtro foi por temporalidade,
observando o período entre 2008 e 2017, obtendo 468 artigos, na qual foram importados os resumos, as referências citadas, os autores, as instituições, os países, sendo esses dados os de interesse da nossa pesquisa. Então, o BibExcel foi responsável por gerar as matrizes de citação e também as matrizes de concorrência, né, no caso, concitação e pareamento. Para análise de redes, nós utilizamos o CINET para observar aí essa questão da densidade, da coesão, da nossa análise de dados, e aí a gente consegue observar as publicações, a gente consegue observar que há uma certa intermitência com relação às publicações na área, mas o número de citações, ele é altamente expressivo, sendo bem elevado. Em sequência, a análise de concitação apresentou aí os principais fundamentos de cada dos fatores, e aí foram possível identificar, por meio de análise fatorial exploratória, 3 fatores que, com a leitura de todos os artigos, foi possível identificar do que esses artigos se tratavam. Então, nós observamos aí a respeito do desenvolvimento econômico, artigos que falavam sobre os sistemas de inovação, sobre as políticas públicas propriamente dizendo, e isso demonstra o quanto esses temas, ele envolve a base conceitual que envolve a temática pesquisada, né? Já na análise de pareamento bibliográfico, nós conseguimos entender as tendências do tema, em torno do que já foi publicado. E aí os temas que surgiram também por meio de análise fatorial exploratória foi empreendedorismo, mudanças nas políticas públicas, redes e clusters e fontes de conhecimento. Então, esses foram os 4 fatores que foram apresentados. Na rede de pareamento, a gente consegue observar o comportamento desses temas de acordo com os autores, então a gente consegue observar essa troca, né, de informação, como que é realizada, e por fim, olhando para o futuro, algumas tendências de estudos foram apresentadas no decorrer do artigo, merecendo destaque para uma nova agenda de pesquisa. Então, algumas sugestões para estudos futuros estão atrelados a determinar quais características constituem a eficácia das políticas públicas, explorar se há uma relação positiva entre a eficácia da utilização de políticas públicas e as empresas startups, observando os programas de incubação, de aceleração como um fator moderador, verificar, inclusive, se os governos consideram as startups como alvo em suas políticas públicas, analisar se os formuladores de políticas públicas levam em consideração os negócios essencialmente inovadores, sendo indicado a observação de variáveis como uso de subsídios, região, infraestrutura, transferência do conhecimento. Então, a ideia é justamente propor essa nova agenda de pesquisa, inclusive observar se a atividade empreendedora pode ser estudada, né, pode ser observada como um mecanismo de transformação e crescimento econômico. Então, são várias as possibilidades aí de agenda futura, ok? Inclusive os efeitos das políticas públicas de inovação e o desenvolvimento das instituições são aí apontadas, e o artigo, além da contribuição teórica para essa nova agenda de pesquisa, relacionada aos estudos futuros sobre inovação e políticas públicas, ele também traz uma contribuição prática, que é a oportunidade da discussão proposta em prol de uma maior compreensão sobre o tema por gestores, né, por aqueles que estão trabalhando com inovação e requer algum tipo de financiamento ou algum subsídio público, aqueles que estão interessados em políticas públicas, justamente para o fomento da inovação empresarial.
Bom, nosso trabalho fica por aqui. Essas foram as referências utilizadas na apresentação de hoje e eu agradeço a todos. Até mais.